5.000 mísseis lançados em poucas horas contra Israel. São as primeiras notícias que nós recebemos do conflito histórico que acontece agora do Hamas contra Israel dentro de anos. E o que nós cristãos, mesmo de longe, podemos fazer em favor do povo judeu? Nós podemos usar a arma mais poderosa de todas. Eu não falo de espadas, nem de lanças, nem de mísseis, eu estou falando da oração. Davi, quando confrontou Golias, ele diz: eu não vou contra ti com espada ou com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E eu queria no vídeo de hoje dar 4 motivos para você, cristão, orar em favor da nação de Israel. O primeiro motivo para nós orarmos por Israel é que Israel nos deu o Salvador. Sim, Deus escolheu a nação de Israel para ser o berço do Messias, para ser o povo que traria para toda a humanidade aquele que seria o Salvador da humanidade. Em Romanos 1:3, em Romanos 9:5, o apóstolo Paulo deixa claro que a descendência de Jesus é uma descendência judaica, que ele é um descendente direto de Davi, e Davi, por sua vez, era um hebreu. E não dá para contestar a identidade judaica de Jesus sendo colocada diante de nós de uma forma muito clara em Apocalipse capítulo 5, quando nos mostra que ele é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Na própria conversa de Jesus com a samaritana, em João no capítulo 4, Jesus deixa bem claro para ela que a salvação vem dos judeus, porque foi o povo que Deus escolheu para trazer o Messias ao mundo e através do Messias trazer a salvação para todo o mundo. Então nós cristãos que conhecemos a Jesus, que conhecemos o Evangelho, temos um grande dever de orar nesse momento e em todos os momentos, obviamente, pela nação de Israel. O segundo motivo para você orar por Israel é que Israel, além de nos dar o Salvador, nos deu também a Bíblia Sagrada. Em Romanos 3, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, que ao povo judeu foi confiado os oráculos de Deus, com a possível exceção de Lucas, que talvez era um gentil, e há divisão entre os estudiosos se ele era de fato um gentil ou se era um judeu, mas ainda que Lucas fosse um gentil, majoritariamente a Escritura chegou a nós por intermédio do povo judeu. Os profetas do Antigo Testamento eram judeus. Os apóstolos do Novo Testamento eram judeus. A igreja primitiva, no seu início, também era uma igreja judaica. Então nós não podemos negar essa outra grande realidade de que o povo de Israel nos deu a Bíblia porque Deus lhes confiou também as suas palavras. Você tem hoje uma Bíblia nas mãos por causa de Israel. E eu não estou falando do Antigo Testamento apenas, mas também do Novo Testamento, porque, como eu disse, os apóstolos e o início da igreja primitiva teve como berço também o povo judeu. E nós temos essa outra grande dívida com Israel, de termos hoje em nossas mãos a palavra de Deus, graças a esse povo escolhido por Deus, ao qual Deus lhes confiou a sua grande e maravilhosa palavra. Uma terceira razão para nós orarmos para Israel é que Israel é uma prova inequívoca para nós da grande fidelidade de Deus. Olha só o que diz o profeta Jeremias no capítulo 31, versículo 35 em diante. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananeel até a porta da esquina.
Certa vez eu li que Israel nunca perdeu uma oportunidade de perder uma oportunidade, mas Deus está velando pela sua palavra e pelas suas promessas à nação de Israel, dizendo que se a noite deixar de ser noite e se o dia deixar de ser dia, então a sua promessa falhará. O que Deus está dizendo aqui é que de fato, assim como a noite será noite, o dia será dia, assim como essas leis naturais estabelecidas por Deus hão de seguir o seu curso normalmente, a promessa de Deus para Israel jamais falhará. E isso é um grande conforto para nós, porque se Deus está sendo fiel a um Israel que é rebelde e obstinado, com toda certeza Ele será fiel aos gentios que amam a sua palavra e que guardam a sua palavra. Se Deus é fiel com seu povo Israel, Deus é fiel também com todo o gentil que crê no nome de Jesus Cristo, seu Filho. E a quarta e última razão para nós orarmos pela nação de Israel é que a Bíblia promete abençoar aqueles que amam a Israel. Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. No Salmo 122, verso 6, a Bíblia nos ordena orar pela paz de Jerusalém e promete que Deus abençoará e prosperará aqueles que oram pela paz de Israel. Você vê os profetas declarando o seu grande amor pela nação de Israel. O profeta Jeremias escreve um livro inteiro, que é o livro de Lamentações, para lamentar a tragédia e a ruína de Judá. O próprio Senhor Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Ele chora por Jerusalém, ele chora por Israel. Em Mateus 10, Jesus manda que os discípulos vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E em Romanos, Paulo declara que a salvação vem primeiro para o judeu e depois para nós gentios. Nós não podemos esquecer que Deus ainda ama Israel, que Israel é importante no plano profético de Deus, que Israel é importante no plano salvífico de Deus. E com toda certeza, Deus ama quem ama Israel. Deus abençoa quem abençoa Israel. Existe uma grande promessa de Deus para aqueles que oram em favor da bênção de Deus sobre o povo judeu. Então, cristão, se posicione em oração diante de Deus, em favor de Israel. Dobre os seus joelhos agora mesmo, ore pelo povo judeu e peça que a bênção de Deus sobre o seu povo. Deus nunca desamparou Israel. Deus não desamparou Israel no passado e não é agora e nem no futuro que Deus desamparará o seu povo escolhido. Que Deus em Cristo te abençoe. Se esse vídeo foi edificante para você, compartilhe com mais alguém. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Caso não seja inscrito, ative o sininho das notificações para que você fique a par dos nossos próximos conteúdos. Deus abençoe e até o próximo vídeo aqui em nosso canal.